Neste ano de 2019, pelo menos 60 mil mulheres vão desenvolver câncer de mama. Essa é uma estimativa até um pouco tímida dos números divulgados pelo Instituto Nacional do Câncer. 56 a cada 100 mil mulheres têm um risco de desenvolver a doença e está aí o mês dedicado a falar sobre isso. O mês de outubro, o Outubro Rosa. E é importante falar, porque parece que quando a gente dá uma diminuída na guarda, os casos, a procura pelos exames diminui. Para falar sobre esse e outros assuntos ligados ao Outubro Rosa, eu recebo hoje o médico mastologista Fábio Mansani, que é o vice-presidente da Regional Sul da Sociedade Brasileira de Mastologia. Doutor Fábio, prazer te receber, seja sempre muito bem-vindo aí nos nossos outubros. Muito obrigado, boa noite aqui a todos que estão nos acompanhando, né? É um prazer mais vezes estarmos aqui, né, discutindo esse assunto tão impactante para a população brasileira, mundial, principalmente porque envolve a população feminina no nosso país. Você acabou de comentar sobre os casos, né, praticamente 60 mil casos novos por ano que nós temos no Brasil. É uma multidão de mulheres que estão sendo submetidas ao tratamento de uma doença que tem toda expectativa para ser uma doença curável e com a reabilitação completa da mulher. E quando se fala, né, dessa atuação do Outubro Rosa, não é correto, né, doutor Fábio, a gente dizer que é uma campanha de prevenção. Esses casos, lamentavelmente, vão acontecer, embora faça-se o que se fizer, né? O nosso principal objetivo ao fazer esse tratamento, esses rastreamentos, é o diagnóstico precoce. O que a gente chama de prevenção secundária. A prevenção primária, aquela que você evita que o desenvolvimento da doença ocorra, ela tem na parte da mama, como de várias outras neoplasias malignas, é a atividade do dia a dia. É aquela que todos nós sabemos e nenhum de nós quase faz, né? Que é combater o estresse, fazer atividade física de maneira regular, ter uma alimentação adequada, né? E ter uma qualidade de vida ótima. Isso é a prevenção primária. Isso diminui. Essas atitudes do dia a dia, feitas durante toda a vida, diminuem realmente a incidência do câncer, de um modo geral, inclusive o de mama. Mas os procedimentos de rastreamento que a gente faz hoje, o principal objetivo é o diagnóstico precoce numa fase, principalmente procurando uma fase pré-clínica, onde nem a mulher nem o médico consegue perceber a doença. E isso aumenta de maneira exponencial a cura da doença, né, do câncer nessas mulheres. Nesse sentido, a mamografia, a descoberta, a divulgação, a massificação desse exame foi um divisor de água na vida das mulheres, né? É o único exame hoje, até hoje, que tem uma representatividade para reduzir a incidência, a mortalidade, eu diria, a mortalidade do câncer. Realmente a mamografia funciona como... Claro que ela não é 100% segura com esse objetivo de detecção precoce, mas ela consegue detectar pelo menos 70% das neoplasias em estado muito precoce, quando o índice de cura é praticamente 100%. E essa campanha, quando começou, doutor Fábio, né, o Outubro Rosa, que a gente estava conversando antes, lá nos anos 90, uma iniciativa norte-americana e que aí daqui a pouco ganhou o mundo e aqui no Brasil, desde os anos 2000, ganha corpo cada vez mais, né, com a iluminação de monumentos e diversas atividades e tal. E de lá para cá, o grande ganho que nós tivemos foi a mamografia ou nós tivemos muitos outros avanços? Eu acho que no rastreamento, no diagnóstico precoce, a mamografia como um método que se aprimorou, né? Se a gente pegar hoje uma mamografia realizada em 1990, quando começou esse embate do acesso à mamografia como uma medida de rastreamento, e pegar a mamografia de hoje, você não acredita que você usava um exame naquela época, porque realmente a evolução da tecnologia ela é galopante, eu diria, né? Hoje os mamógrafos hoje de última geração que dão uma resolução extremamente superior àqueles mamógrafos que eram convencionais de 30 anos atrás. Embora eles já fossem capazes de diagnosticar salvar muitas vidas, mas hoje a capacidade mamográfica é muito maior. E hoje nós temos outras armas que a gente pode também abrir mão, como
com melhora no rastreamento, diminuição das intervenções desnecessárias, como é a tomossíntese, que é uma mamografia um pouco mais especializada, um pouco mais de maior qualidade e maior resolução e com outras incidências que não as incidências básicas da mamografia. E nos casos das mulheres que são portadoras de síndromes genéticas, de mutações genéticas familiares, que tem aquele risco muito grande, pode chegar a 70%, 80% de chance de desenvolver o câncer de mama durante a vida, a ressonância magnética pode ser um exame importante, é um exame importante nessa população. Então, quer dizer, nós estamos ganhando cada dia mais armas contra essa briga aí. Não, com certeza. Eu acho que a gente ganhou no rastreamento e ganhou muito no tratamento. Né? Também. Porque hoje hoje a tendência é a personalização do tratamento. A gente aprendeu com o passar dos anos, com os estudos com os científicos, que a fisiopatologia da doença do câncer de mama é uma doença multifatorial e são muitas doenças. Hoje a gente trata como sendo 4 grandes grupos de doenças de câncer de mama tratados os 4 de maneiras completamente diferentes do ponto de vista de tratamento. Mas a gente sabe que provavelmente sejam muito mais e que com o passar do tempo a gente vai começar a individualizar cada vez mais e o sonho nosso como oncologista, como mastologista, é que você possa individualizar cada indivíduo, cada mulher tem um tratamento exatamente direcionado ao seu tumor. E o grande problema do câncer de mama é a tal da metástase, né? Quer dizer que ela está na mesma proporção aí do câncer de próstata para os homens. Se fosse um câncer que ficasse localizado a esse órgão-alvo, ele não teria letalidade, né? O grande problema dos tumores malignos é esse mesmo, né? Que é o risco que você tem da disseminação da doença. E por isso o diagnóstico precoce. Quanto mais precoce você atende a mulher, no caso do câncer de mama, obviamente, mas isso quase que para todas as neoplasias é a mesma coisa, maior é a tua chance de antecipar ao risco dessa doença se disseminar pelo organismo. Uma vez que os tumores sólidos, como o de mama, uma vez que a doença se espalhe ultrapasse os gânglios, né, linfáticos da axila e acometa outros órgãos, ela deixa de ser uma doença curável. Não quer dizer que não tenha mais tratamento, ao contrário. Hoje a tendência é que essas doenças, muitas dessas pacientes que desenvolveram metástases estão tornando-se uma doença crônica, como é um diabetes, como é uma hipertensão. Que você tem que tratar a vida toda, mas você consegue segurar, se manter a doença sob controle. Doutor Fábio, essa conceituação do tratamento, ele felizmente ele vem tão na contramão ainda do estigma, né, da palavra câncer, neoplasia, quer dizer, até pouco tempo atrás não se imaginava uma abordagem dessa, né? Conviver com o câncer durante anos. Não, não se imaginava isso, era uma coisa... E realmente não existia isso, porque as armas terapêuticas não possibilitavam o controle da doença. Hoje nós temos linhas de tratamento, inclusive agora está tendo um evento sobre câncer de um modo geral, chamado ESMO, na Europa, que estão desenvolvendo, mostrando novas drogas, né, são apresentadas à população médica novas drogas que são capazes de triplicar a sobrevida daquelas pacientes metastáticas em câncer de mama. Isso como você falou, inadmissível que se pensasse nisso há uns anos atrás. Hoje você tem condição de aumentar a sobrevida, sim. Os trabalhos antigamente diziam assim, a gente fazia os relatos dos tratamentos de câncer para aprovar uma droga, dizia, os 50%, né, de sobrevida foi alcançada com tantos meses. Hoje as últimas drogas não se alcançou, a droga começou a ser vendida, comercializada no mundo todo, e ainda não se chegou no qual que é a expectativa de vida que aquelas pacientes vão ter, porque tão grande que a expectativa é comparado com o tempo, não se pôde esperar alcançar os parâmetros que normalmente você tem para liberar uma droga para o tratamento do câncer, porque ultrapassou os parâmetros normais, as expectativas normais de sobrevida. Então, as drogas estão sendo colocadas em comercialização sem que estejam sabendo exatamente por quanto tempo elas vão funcionar. Maravilha, isso é uma notícia animadora não só sobre o câncer de mama, como vários outros tipos de câncer também, doutor? Ou isso é especificamente isso mama? A gente tem, em todas as neoplasias a gente tem esse tipo de abordagem. Claro que
A mama, como você falou, é uma doença de maior incidência na mulher, né, no nosso meio, e nos países, né, do hemisfério norte também. E então, o investimento, né, é muito maior, porque você, por exemplo, tumores de pâncreas, que têm também ganhos em tratamento, acometem 100 vezes menos a população do que o câncer de mama. Então, obviamente que você vai investir muito mais num tumor que tem uma gama maior de pessoas, tanto a indústria poder vender mais medicamentos, mas principalmente porque você tem uma parcela maior de pessoas que vão se beneficiar com o processo. Né? Doutor Fábio, e essa boa notícia, né, ela não pode, como às vezes, né, aconteceu com o caso da contaminação por HIV, por exemplo, ao mesmo tempo em que ela é indiscutivelmente benéfica, né, porque está trazendo melhora na qualidade, na duração de vida das pessoas, por outro lado, deixar o pessoal relaxar a guarda, porque hoje nós tivemos por exemplo, no caso do HIV, hoje o pessoal diz, não, HIV tem cura, então parou de se prevenir. Mais ou menos, porque, na verdade, você tem como evitar, que o principal foco, né, é que você evite, na verdade, que a doença se torne uma doença crônica, porque tem que lembrar que não é bem assim. Existe mulheres, existe pacientes que vão desenvolver essa doença, mas tem outros que vão morrer da doença no processo. E isso não é uma situação tão simples assim. O que vai acontecer com essas novas drogas é que elas vão começar a ser utilizadas na prevenção também, no tratamento que a gente chama de adjuvante, que a gente já faz hoje. Você sabe que as mulheres que são tratadas, são submetidas à cirurgia, antes ou depois da cirurgia, elas fazem tratamentos ou com bloqueios hormonais ou com quimioterápicos, de maneira preventiva. Um tratamento adjuvante, ele é complementar à cirurgia. E essas drogas, inicialmente, quando elas começam a ser estudadas, elas vão ser estudadas em mulheres em pacientes que já têm a doença disseminada. Porque você não vai submeter uma paciente que conhece um remédio que funciona, usar um que você não sabe se funciona bem, da mesma maneira que se ele tem uma não inferior, né, ao que já conhecido. Então, hoje se faz os testes primeiro, são as médicas, claro, testes in vitro primeiro, em laboratório, e quando eles chegam para utilização para uso humano, eles são utilizados inicialmente na doença disseminada. E a partir disso ele vem para a doença avançada, aquela que é tumores grandes, e depois ele passa para a doença na prevenção da metástase, como se fala, no tratamento ainda complementar à cirurgia. Isso nós vimos acontecer com as hormonoterapias, com o tamoxifeno, 2-aromatase, vimos acontecer com o Herceptin, que é o trastuzumab, que é uma droga-alvo molecular muito interessante que mudou o tratamento do câncer de uma parcela significativa das mulheres. E agora a gente está vendo os inibidores de ciclina, que é um novo grupo de drogas que a gente está começando a utilizar, que provavelmente daqui a uns 10, 15 anos, ou talvez até menos, a gente começa a utilizar isso de maneira preventiva, já no início do tratamento, aumentando ainda mais o índice de cura dessas mulheres. Maravilha, quer dizer, cada vez mais descobertas aí que, né, facilitam e garantem, né, pelo menos uma sobrevida aí com qualidade, né, doutor Fábio? Também, às vezes, simplesmente a sobrevida não é só o que é desejável, né, em medicina. Primeiro a cura, né? Exatamente. Depois o cuidar, né? E a qualidade de vida é importante. Às vezes é mais importante um período não tão longo de sobrevida, de vida com qualidade, do que um período maior desprovido de qualidade de vida, né? Então isso tem que ser, uma balança bastante interessante. E as nossas mulheres, eu gostaria de saber com o senhor como é que nós estamos aí no encontro entre procura, oferta, políticas públicas, tratamento. Para isso nós podemos continuar mais um bloco? Com certeza. Então, é um instante só e a gente já volta, não saia daí.